Olá pessoal, voltamos. Como vocês já perceberam, falo muito e agora precisaremos de uma complementação, né? Então, vamos finalizar aqui os assuntos relacionados ao bloco 4, né? Para então que vocês não fiquem sem ter aí a matéria completa do que nós nos propusemos a tratar com vocês, ok? Vamos lá então. Falarmos da comercialização da produção rural e a descaracterização da condição de segurado especial, né? Vimos inicialmente a solução administrativa, que trata a questão de forma bem peculiar, dizendo que a comercialização para a caracterização do segurado especial, ela independe de comprovação ou independe da quantidade comercializada, né? Como vimos lá no parágrafo 1º do artigo 39 da instrução normativa, e estava comentando com vocês sobre a decisão judicial, a solução dada judicialmente lá pelo TRF da 4ª Região, que, no meu sentir, demonstra um pouco, aí, pelo menos neste processo específico, um desconhecimento quanto à matéria em si, ou à própria vida rural, né? A vida das atividades rurais, ou como é formalizada ou formatada essas atividades rurais. Vejam, né, que nossos digníssimos julgadores entenderam como excesso de aquisição e comercialização, né, valores como 1.500 quilos de adubo, 1.200 quilos de sulfato de amônia, aquisições, tá? E vendas de 5.724 quilos de soja, 14.160 quilos de milho, 18.000 e tarará quilos de milho, 13.267 quilos de soja, mais 19.600 e poucos quilos de milho, e por fim, aqui 11.657 quilos de soja, 29.699 mil quilos de soja, né, e 9.000 quilos de milho. Né? Bem, mas o que isso significa no âmbito das atividades rurais? Né? Será que isso realmente é muita coisa ou é pouca coisa? Né? Bom, apenas para que a gente extraia ali essas informações, eu fiz uma pequena planilha para dizer a vocês o seguinte: olha, da quantidade efetiva de soja, da quantidade efetiva de milho, né, produzida ou indicada naquele acórdão, nós teríamos ali 60.000 quilos de soja e 61.000 quilos de milho, perdoe-me. Cada saca possui 60 quilos. Então, dividindo-se a quantidade de quilos por 60, obteríamos a quantidade de 1.000 quilos, 1.000 sacas de soja, 1.005 sacas de soja e 1.032 sacas de milho. Levando-se em consideração a produção média por hectare, né? E que sabemos hoje pode ser muito maior dependendo da forma em que é utilizada, a tecnologia utilizada na produção dessas duas commodities, né? O soja e milho. Né? Mas, levando-se em consideração a produção média por hectare, nós teríamos num total de 60 sacas de milho e 120 sacas de 60 sacas de soja e 120 sacas de milho, nós teríamos um percentual muito baixo de produtividade, tá? Um percentual muito baixo de produtividade, né? E aqui, para que se produza 1.000 sacas, 1.005 sacas de soja, levando-se em consideração que o hectare, ou seja, os 10.000 metros quadrados que eu comentei com vocês lá, quando definimos o módulo fiscal, né, seriam necessários 16,75 hectares. Ora, pouco mais de 8 alqueires. Uma propriedade muito pequena. Né? E no âmbito do milho, 8,6 hectares.
algo em torno de 4 alqueires. Né? O que é um alqueire? É outra medida, tá? Que equivale a 2,42 hectares. Tá? Que equivale a 2,42 hectares. Vejam, a propriedade de 8 e 4 alqueires poderiam muito bem estar caracterizada dentro daquele percentual de 4 módulos, daquele quantitativo, melhor dizendo, de 4 módulos fiscais, e realmente deveria estar nessas condições. Tá? Então, sabemos que aqui nós temos, nessa solução judicial pelo menos, ou ao menos, né, uma demonstração de que aquele que julga, muitas vezes, não conhece a realidade da atividade rural. E cabe a nós, advogados, cabe a nós, defensores deste direito dos trabalhadores rurais, demonstrar ao magistrado, demonstrar ao agente público lá do INSS que aquela comercialização, ela não é excessiva, ela está dentro de padrões para aquela propriedade rural, né? Dentro de um determinado padrão, de uma quantidade aceitável de produção, dentro dos 4 módulos fiscais, né? Que é o tamanho aí definido em lei para a caracterização do segurado especial. Né? Então, mas cabe a nós, cabe aos advogados, cabe aos operadores do direito, né, que buscam fazer prevalecer o direito à obtenção do benefício previdenciário, né, aos segurados especiais, aos trabalhadores rurais, demonstrar que aqueles valores, né, não são excessivos. Ok? Certo? Bem, também gostaria de tratar com vocês uma questão importante, que é o uso de maquinários. Já disse, né, que a lei determina e possibilita o desenvolvimento socioeconômico. Olha, se ela possibilita e determina e permite o desenvolvimento socioeconômico, o uso de maquinários não pode servir para descaracterizar a condição de segurado especial. Tá? Não há vedação expressa. Tá? Não há vedação expressa. A mecanização das lavouras é fator determinante para que a cultura possa alcançar melhor produtividade. É uma situação permanente hoje na agricultura moderna. Né? E ainda permite-se, né? Permite-se a lei, ao contrário de proibir, como eu disse, permite, né? E garante que deve o segurado especial melhorar de vida efetivamente. Né? Melhorar de vida. Ele deve, então, superar aquele nível inicial, né? Nível social inicial, aquele nível econômico inicial do início, ou do quando começou a desempenhar as atividades rurais. Ok? Bem, gostaria de tratar rapidamente, né, ainda com vocês, rapidamente não, mas ainda com vocês, melhor dizendo, né, porque nada pode ser tão rápido, das definições aí dos benefícios, pelo menos da aposentadoria especial, a aposentadoria por idade, né, do segurado especial, do trabalhador rural, ok? E apontar aqui que nós vamos ter, ou nós vamos encontrar, pelo menos, aquilo que nós chamamos de aposentadoria por idade rural, e aqui eu coloco o adjetivo de pura. Por quê? Porque o tempo de serviço apenas terá tempo rural. A aposentadoria por idade híbrida ou mista, tá? E aqui nós temos uma discussão se ela tem características de aposentadoria por idade urbana ou é rural. Tá? Inclusive há jurisprudência, há decisões do Tribunal Regional da 4ª Região tratando que a aposentadoria por idade híbrida, na verdade, é uma aposentadoria por idade urbana. Tá? E a demonstração aqui dos seus requisitos. Né? Enquanto a aposentadoria por idade rural pura demanda requisito etário de 60 anos para homem e 55 para mulher, e tempo de serviço exclusivamente rural, na aposentadoria por idade híbrida ou mista, o requisito etário é idêntico ao da aposentadoria urbana, ou seja, o homem precisa ter completado 65 anos e a mulher 60. Né? E o tempo de serviço
que é aquele correspondente à carência, poderá ser rural e urbano ou urbano e rural. Por quê? Na data do requerimento, ou na data que completado o requisito etário, tá? O último vínculo pode ser tanto urbano quanto rural. Tá? Foi assim que definiu o STJ e a Turma Nacional de Uniformização. Tá? Ok? Opa. Exatamente. Certo? Aqui, ó. Aposentadoria híbrida ou mista, parágrafo 3º do artigo 48, é aquele, então, que autoriza a utilização na comprovação do tempo igual ao da carência, né, dos tempos, a soma, melhor dizendo, dos tempos urbanos e rurais para fins de carência, ok? Bem, aqui a decisão, como eu havia dito, lá do Tribunal Regional da 4ª Região, essa decisão aponta que a aposentadoria híbrida, nesse caso, seria urbana e não rural, mas para a gente o efetivo objetivo é a obtenção da aposentadoria, né? E aí na prática a gente não precisa ficar discutindo muito essa questão, né? E aqui eu trouxe para conhecimento, né, aí a passagem do relatório e do voto em que o desembargador aponta efetivamente a natureza urbana. Por quê? Por quê? Por quê? Por causa do disposto no parágrafo 4º do artigo 51, que diz que aplica-se o disposto nos parágrafos 2º e 3º do artigo 51, ou seja, a possibilidade de soma do tempo rural mais urbano, tá? Para fins de demonstração ou cumprimento da carência, ainda que na oportunidade do requerimento da aposentadoria o segurado não se enquadre como trabalhador rural. Tá? Ou seja, eu posso ter como último vínculo na aposentadoria mista ou híbrida um vínculo urbano. E não necessariamente rural. Tá? Então eu posso ter o último vínculo rural ou urbano, tá? E somo para complementação da carência e para fixação dessa, a comprovação, melhor dizendo, não fixação, mas a comprovação da carência, os tempos rurais e urbanos. Ok? Bem, e o que mais? O STJ, né, já de certa forma pacificou esse entendimento, tá? E disse o seguinte, que tanto o tempo urbano quanto o rural podem ser o último vínculo para obtenção do benefício. Né? Disse também que o tempo rural, né, para fins de comprovação da carência, pode inclusive ser anterior à Lei 8.213. Né? Não necessariamente esse tempo rural deve ser considerado apenas o posterior à edição da Lei 8.213. Mas, em qualquer momento da vida laboral, este tempo rural pode ser somado, ok? Também, vocês vão encontrar aí no material, a TNU já definiu essa questão também, tá? E aí disse que cabe, portanto, a possibilidade de obtenção da aposentadoria por idade híbrida ou mista, mesmo que o trabalhador rural, o trabalhador, melhor dizendo, não esteja na atividade rural, o último vínculo não seja de trabalho rural, tá? Seja vínculo urbano. Por quê, né? Porque o STJ e a Turma Nacional de Uniformização dos Juizados Especiais assim definiu. Justamente em razão do caráter migratório, porque se assim não fosse, esse dispositivo seria de aplicação quase nula no direito brasileiro. Né? A gente sabe, que eu já comentei aqui com vocês, que o fluxo migratório ele se dá do campo para a cidade. Então, caso fosse o contrário, fosse exigido que o último vínculo de trabalho fosse o rural, com absoluta certeza esse dispositivo não abarcaria uma quantidade de trabalhadores que justificasse a edição desta normativa. Né?
Então, dada essa condição, não importa, então, o último vínculo. Pode ser urbano, pode ser rural. Né? E o tempo rural, para ser somado à carência do tempo urbano, pode, inclusive, ser aquele exercido antes da Lei 8.213. Né? Bem, o que mais nós temos? Né? O que a gente vai tratar aqui com vocês? Para a gente ir chegando já ao fim aí da nossa exposição. Tá? Importante. Este tempo rural, ou seja, este tempo que a gente comprova na atividade rural, tá? Ele não serve para aumentar o coeficiente ou majorar o coeficiente da aposentadoria exclusivamente urbana. Tá? Tá vendo aqui, ó, essa aposentadoria urbana que ao homem se dá aos 65 anos e a mulher aos 60, né? O tempo de serviço na carência deve ser eminentemente urbano, exclusivamente urbano. E aqui nós temos uma alíquota do benefício, que é de 70% sobre o salário de benefício, mais 1% para cada grupo de 12 contribuições. Não é? Mas essas aqui, esse 1%, esse aumento em 1%, deve exclusivamente ser gerado a partir de contribuições. O tempo de trabalho rural não pode ou não serve para majorar este coeficiente. Tá? Isso a gente vai vislumbrar, isso já foi definitivamente decidido, né, pela súmula 76 aí da TNU, que nos traz o entendimento consagrado pela Turma Nacional de Uniformização dos Juizados Especiais, mas também tanto o STJ possui entendimento no mesmo sentido, certo? Bom, nós temos aqui ainda, para a gente ir fechando, né, alguns apontamentos específicos, né, sobre a contagem recíproca e tempo rural, súmula 10 da TNU, que aponta, é possível a contagem recíproca de tempo de serviço e utilizar, inclusive, o tempo rural? É possível. Contudo, há necessidade de que este tempo rural seja efetivamente indenizado. Né? Indenizado na forma do artigo 45A da Lei 8.212. Ok? Bem, e o que mais? Né? O cálculo da indenização, como eu disse, leva-se em consideração uma alíquota de 20% sobre a remuneração sobre o qual incidem as contribuições do RPPS. Né? Aplica-se ainda uma multa de 10% e juros de 0,5% ao mês, limitado a 50%. Tá bem? É importante entender que, se o tempo rural é anterior ou até 11/10/96, será possível discutir perante o Poder Judiciário o não pagamento de juros e multa. Tá? E aí, no material, eu trouxe o recurso especial específico que trata desse assunto que vocês vão poder utilizar. Tá? Há ainda uma situação peculiar quanto ao salário maternidade. Né? Salário maternidade, se a gente retornar aí ao parágrafo único do artigo 39, ele vai dizer que haveria a necessidade de comprovação de 12 meses de trabalho rural. Né? No entanto, o decreto reduz esse prazo para 10 meses, né? De 12 para 10 meses, ok? Bem, ainda a súmula 272 do STJ, que diz que o trabalho rural na condição de segurado especial, né, o trabalho rural do segurado especial, aquele que é apenas comprovado e que não há contribuições diretas mensais, não se presta a concessão de aposentadoria por tempo de contribuição. Né? Ok? Bem, ainda
há aí a súmula 24, tá? A súmula 24 da ATNU, ok? Vamos lá chegar a ela. Aqui, que diz que o tempo de serviço do segurado trabalhador rural anterior à Lei 8.213, sem recolhimentos de contribuições previdenciárias, pode ser considerado para efeitos de concessão de benefício previdenciário. Que benefício? Qualquer benefício. Qualquer benefício, tá? Exceto, ou seja, não pode ser utilizado para efeito de carência. Tá? Esse tempo, então, pode ser utilizado para qualquer benefício, só não pode ser utilizado para a carência, com exceção daquele tempo de trabalho com anotação na CTPS, ok? Na CTPS. Bom, importante também entender que, né, hoje, na forma do artigo 29C da 8.213, né, aquele trabalhador que obter os pontos respectivos, né, de acordo com a escala que sai de 85, 95 e vai até 95, 100, né, daqui a alguns anos, né, obtém um benefício hoje sem a aplicação do fator previdenciário. Né? Ótimo. E, importante, que a gente entenda que estes tempos, ou a comprovação de tempo rural, se prestará a aumentar tanto o fator previdenciário quanto os pontos, permitindo uma melhor renda mensal inicial. Tá? E eu indico a vocês que analisem os benefícios já concedidos. A revisão para inclusão de tempo rural, que vai gerar efetivo aumento da renda mensal inicial, porque já que altera o fator previdenciário e muda a quantidade de pontos, ela, caso não tenha sido analisada no processo administrativo, pode ser realizada a qualquer tempo, porque não se aplica à decadência. Tá? Ok? Bem, para os fins do benefício por incapacidade, tá? Chamo a atenção de vocês no âmbito rural para que a gente sempre peça a aplicação da súmula 47. Né? O trabalhador rural, em regra, ele trabalhou a vida inteira na atividade rural, tem pouca instrução, né? Normalmente o nível de escolaridade é pequeno, não é alto, né? com algumas exceções, e no âmbito do benefício por incapacidade, havendo o reconhecimento de incapacidade parcial, peçamos a verificação das condições pessoais e sociais do segurado, para fins de concessão da aposentadoria por invalidez. Seria a incapacidade social. Não esqueçam, coloquem isso sempre nos seus pedidos, nas suas petições, quando falarmos em benefícios por incapacidade, ok? Bom, e aí, para finalizar, tá, um tema importante, pelo menos para aqueles trabalhadores rurais em que sofreram acidentes de trabalho no período anterior a 2013, tá? Há um tema em discussão no STJ, em recursos repetitivos, ok? Sobre a concessão ou não do benefício acidentário aos segurados especiais, tá? Vejamos. É o tema, aqui, deixa eu voltar, é o tema 627, já está aguardando o julgamento, tá? É recurso especial
1.361.410. E trata da possibilidade ou não de concessão do auxílio acidente aos segurados especiais, tendo em vista o contido lá no artigo 18, que diz claramente que cabe a esses trabalhadores a possibilidade de obtenção do benefício de auxílio acidente. E, inclusive, isso está disposto, ou estava disposto, né? Estava na instrução número 20, tá? E hoje continua disposto na instrução 77, tá? Que no âmbito administrativo não se exige recolhimento de contribuição previdenciária para a concessão do auxílio acidente. Tá? E esse julgamento ele encerra também uma questão primordial quanto à lide instaurada no âmbito do Poder Judiciário. Diz claramente, se a administração previdenciária interpreta a legislação de modo benigno, não cabe ao Poder Judiciário exigir do trabalhador mais do que a própria administração exige. Tá? Então, se no âmbito administrativo, né, a concessão do auxílio acidente independia de recolhimento de contribuição previdenciária, o Poder Judiciário não pode exigir, não obstante, no período pretérito a 2013, tá, não existisse no artigo 39, inciso 1, a possibilidade de concessão do auxílio acidente. Ok? Certo? E assim termino, né, a nossa empreitada. Espero ter atingido os objetivos de vocês, né, com o nosso encontro. Estou aí à disposição de vocês, né, nos contatos que foram deixados ao longo da aula. Fiquem à vontade para encaminhar e-mails, mensagens aí no Twitter, tá, Facebook. E um grande abraço e até uma próxima.